Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Sessão Pipoca Espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o filme O Céu é de Verdade, né, Damião? Olá, você que está aqui junto com a gente. Vamos trazer hoje um filme evangélico. Uau! Essa é um pouco a proposta, né? Estaremos aqui na Sessão Pipoca trazendo filmes que a gente possa estar juntos conversando sobre ele, trazendo o lado espiritual. Olha, um filme evangélico. O filme O Céu é de Verdade foi o lançamento mundial dele foi em abril de 2014. Tem a direção de Randall Wallace, tem a duração ali de 1 hora e 40 minutos. Vamos então começar falando dessa família evangélica, Tatiana. Não, Damião, primeiro Como? roda a vinheta. Agora sim, agora a gente vai falar desse filme classificado como um filme evangélico. E olha só, a gente quer mostrar o quanto a gente tem o respeito por essa classificação, por esse filme, que é um filme maravilhoso e que traz uma história de uma família evangélica em que o pai é o pastor, ele é um pastor e eles não acreditam em vida após a morte. Só que o filho, que é o Cotton, de 4 anos, ele precisa passar por uma cirurgia, ele fica muito doente, passa por uma cirurgia, e durante essa cirurgia, ele tem uma experiência de como sair do corpo, né? E ele volta dessa cirurgia falando que ele esteve no céu. E então, esse filme fala um pouco dessa experiência espiritual, por isso que a gente traz essa história aqui para vocês, né, Damião? Porque para que você. Vamos juntos conversar, né? O filme O Céu é de Verdade retrata a experiência do menino, Calton, durante um delicado procedimento ali cirúrgico, né? Em que ele quase foi a óbito, né? E aí ele volta dizendo que foi ter visitado o céu, né? E o que ele descreve, gente, é isso que é lindo, né? O que ele descreve com as tintas de um garotinho de 4 anos encontra respaldo das informações mediúnicas, exemplo de Chico Xavier, do livro e do filme Nosso Lar, do espírito André Luiz. Sabe, são relatos muito vivos, né, Tatiana? Ali ele vai contando, ele vai pincelando a cada momento um pouco do que ele viu do céu, sabe, e aí você para e fala, poxa vida, como assim, né? A hora que ele traz essa experiência quase morte, né? Você fala dentro de um filme evangélico, é lindo trazer, você vê, se eles fazem essa reflexão também é nossa e de cada um de nós, né, Tatiana? É, isso que é muito interessante. Eu queria começar, antes da gente falar dessa experiência quase morte do menino, que ele é um filme onde os personagens são evangélicos, ele é baseado em fatos reais. Então, o que é legal é trazer essa reflexão baseada nesses fatos que eles realmente, de fato, eles viveram. E ele é um pastor, né, o pai do menino. E o que é bacana de ver aí, né, como uma primeira instância do filme, é que o quanto ele faz essa caridade, o quanto ele se doa para as pessoas, o quanto ele se doa para a sua família, mas também o quanto ele pratica essa religiosidade, né, essa espiritualidade com todos. Então, ele passa por um momento difícil financeiramente em casa, e mesmo assim ele não para de fazer a caridade com o próximo. Então, ele chega a trabalha muito sem receber dinheiro, ele recebe em troca produtos, né, coisas para a igreja e tudo mais. E até tem alguns amigos que falam: ah, como é que você vai sobreviver assim? Como é que você vai pagar suas contas, né? E é tão bacana porque a gente lembra dos nossos grandes exemplos de caridade no Brasil. A gente sempre fala muito de Chico, mas é que Chico para nós foi um grande exemplo de caridade e de humildade, né? Porque até os produtos, até as coisas que ofereciam para ele, ele falava que ele não precisava e ele acabava doando tudo que ele recebia, porque ele falava que aquilo ele não precisava. E nesse filme, né, o pastor
que é de uma outra religião, e eu acho que aqui também é uma coisa legal a gente falar desses rótulos, né? A gente não precisa ter um rótulo. Eu não preciso ser evangélico, eu não preciso ser católico, eu não preciso ser espírita para praticar o bem, né, Damião? Eu acho isso muito importante. Né, e o filme relata muito isso, é o que você estava comentando. Ele sai para trabalhar, ele faz o trabalho. Gente, e o filme mostra, né? O quanto ele é ocupado. Ele sai, ele tem a preocupação com o time da escola, tem a preocupação com o trabalho que ele faz ali, às vezes fazendo por troca de mercadorias e tendo as contas para pagar, né? As contas não param de chegar, o boleto não para de chegar, né? E você tem que fazer ali continha para poder estar conseguindo cumprir com as suas obrigações. E isso que a Tatiana trouxe também é muito importante, né? Veja, você está vendo um filme gospel, vendo um filme evangélico e vendo a realidade muito próxima de todos nós. Todos tendo a preocupação da prática do bem, todos tendo a preocupação do amor ao próximo. E é isso que é lindo, é essa a oportunidade que é maravilhosa quando você vê no Céu é de Verdade, essa possibilidade de fazer, poxa vida, todos estarmos juntos, emanados, todos, né? Todas as religiões. É aquilo que a Tatiana colocou, sem rótulo, né? E é lindo, né? A gente ter essa oportunidade, né? De estar falando, de buscar a doutrina espírita, buscar algo de doutrina espírita dentro de um filme evangélico, para que a gente possa ampliar. E de novo, isso, né? É lindo essas oportunidades. Não é porque você fala, agora eu vou ver filme evangélico, você vai virar evangélico. Você tem a sua essência, vamos trabalhar, vamos conhecer e respeitar a outra doutrina, vamos respeitar aqueles que professam uma outra religião, sabe, conhecendo. E é essa forma muito bonita, né, de você conhecer que todos nós trabalhamos em prol do amor ao próximo, de amar ao outro como queremos ser amados. É uma prática tão. Jesus já nos ensinou e ensinou para todos dessa forma, Tatiana. Mesmo porque, né, Jesus foi o nosso grande exemplo de humildade, de caridade, né? E que trouxe para nós esse ensinamento em todas as religiões, ou quase todas as religiões, e não importa se a pessoa tem uma religião ou não, a caridade pode ser praticada por todos nós. Inclusive, se nós, como o personagem do filme, não está ali no momento tão bom para ele, ele precisa estar passando por uma dificuldade financeira e tudo mais, mas mesmo assim ele está ajudando o próximo. Ele está levando uma palavra, ele está auxiliando, e então ele consegue praticar essa caridade que todos nós podemos praticar. E tem um outro detalhe também, né, Tatiana, que a gente não pode esquecer do filme, que é lindo demais, né? Que a gente não pode deixar de passar. É a demonstração de fé, né? A demonstração de fé, o reconhecimento do poder da oração dentro do filme. Porque, gente, aí o menino vai para correr, ele corre para que possam levá-lo para fazer a cirurgia. Aí a mãe faz o quê? Ela pega o telefone para ligar, para pedir apoio dentro de todos os amigos, os evangélicos todos. Aí o poder da oração, telefonando aos amigos da igreja, pedindo que orem pelo garotinho. E todos se juntam, né? Aí aquilo, né? Aí o milagre acontece, né? Ele melhora, e aí o quê? É justamente ali o poder da oração, quanto isso é positivo, o quanto isso é maravilhoso, e a gente tem essa oportunidade a todo instante, Tatiana. O poder da oração está em nossas mãos ali, de podermos estar orando. E aqui você acompanha no canal, toda segunda-feira, a Tatiana fazendo, né, as orações com as vibrações pelo planeta, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, ano de 2021. A gente tem esse poder. Esse mesmo poder nós temos, né? É o poder da oração, Tatiana. E da união, né? O poder da união dessas energias, né? Que o que é a oração? É o que nós transmitimos de melhor que nós temos para o próximo, né? É a nossa vibração de amor, né? Que eu sempre falo na segunda-feira. E o filme traz essa vibração, né? De maneira
muito simples, né? Simplesmente pedir para que o outro faça uma oração por tal pessoa. E a gente tem esse costume também no Espiritismo, né? Nós fazemos vibrações, colocamos o nome ali na caixinha de vibração ou no caderninho de vibração para as pessoas e nós vibramos esse amor pelo próximo. Então, independente da religião, independente do rótulo, né, que isso tenha, nós praticamos isso em todos os locais, ou deveríamos praticar isso em todos os locais. E entrando então um pouco nessa história do filme, o menino de 4 anos, né, Cotton, ele fala que enquanto ele estava na cirurgia, que ele via os médicos, o que os médicos fizeram na cirurgia, que ele estava em cima e que ele estava vendo o corpo dele enquanto os médicos estavam fazendo a cirurgia, e que naquele momento ele viu que o pai foi para uma sala gritar com Deus e que a mãe estava no celular. E isso, quando a gente estuda as formas de mediunidade, quando nós estudamos no centro espírita, né, a gente tem um fenômeno que chama desdobramento, que é o que a gente tem quando a gente vai dormir, né? Quando a gente sonha, quando a gente vai para outros locais, quando o nosso perispírito se desprende, né, do nosso corpo, se desprende, entre aspas, ali, a gente tem um fiozinho que ainda deixa a gente juntinho do nosso corpo, mas assim, explicando em poucas palavras, né, a gente sai do nosso corpo e consegue chegar a outros locais. E aí, nesse filme, ele mostra isso, como se fosse uma experiência de quase morte. Né? O que depois ele fala, não, mas ele não morreu por alguns segundos, que a experiência quase morte é isso, né? Você morrer por alguns segundos e depois você volta. Ele fala, mas na medicina, os médicos falaram que em nenhum momento ele parou, né? Ele morreu, mas ele teve essa experiência, ele conseguiu chegar nos locais e ver o que o pai estava fazendo e o que a mãe estava fazendo. E foi muito interessante a gente conseguir analisar também essa parte desse lado espiritual, né, Damião? Sem dúvida, né? E aí entra todo o conflito do pai, né? Porque ele é um pastor, né? Aí é um pastor vendo uma situação dali, né, ali, com todos os conflitos dele, e o filme ainda relata, né, o filme vem contando a história dele, né, um pouco antes ele também teve alguns desafios de saúde, aí o filme vai contando toda essa história, que é uma história real, né, e ele mostrando, falando, poxa vida, eu tive há pouco meus desafios ali, e aí como resolver, né, essas histórias, né, de EQM, né, de experiências de quase morte, né, de um garotinho de 4 anos, né, sabe, e aí fica aquela história, né, Tatiana, também para ele, né, como pastor evangélico, não comprometer a imagem dele, e aí ele fala uma frase que é lindíssima também, né, eu não sei nem o que pregar, né, a Bíblia fala para ouvir os nossos filhos, e isso ele faz no filme de forma belíssima, né, ele fala e acredita no que o filho está, no que o filho está, ele ouve o que o filho está dizendo, e acredita naquilo que o filho está dizendo, né? Ele relata isso. Só que aí, ao mesmo tempo, como explicar, né? Um EQM dentro para os evangélicos, né? Como trazer isso, né, à tona? E o filme relata aí essa situação, esse conflito dele, né, Tatiana? Que é uma das partes mais, eu acho que interessantes do filme, porque quando a gente entra naquele conflito da minha crença, né, do meu rótulo, né, eu sou evangélico, eu não posso acreditar nisso, porque o filho volta falando, além de falar dessa experiência, que ele viu o pai num local, a mãe em outro, o que estavam fazendo e tudo mais, ele fala que ele esteve no céu, que ele viu Jesus, que ele pegou na mão de Jesus, que os anjos cantaram para ele. Então ele tem toda essa parte do céu, né, que dentro daquela crença não existe. E ele então começa a contar essa história como pastor na igreja. E aquilo para as pessoas responsáveis da igreja, eles não acham aquilo positivo, porque não está dentro da crença deles. E eles não podem mudar essa crença dessa forma.
Então aquilo entra um conflito na cabeça do pai, que ele fala, a Bíblia fala para a gente ouvir os nossos filhos. Eu acredito no meu filho, né? E ele fala, quando ele está com os amigos, ele fala, o Cotton pode comprometer a minha imagem, porque a imagem dele como pastor, e ele fala, e agora eu não sei mais o que pensar, eu não sei mais o que pregar. Então, olha só, né? Quando a gente carrega com a gente esse peso do rótulo, da religião e tudo mais, como é difícil para mudar algumas coisas ou colocar conceitos novos para que a gente consiga também se abrir um pouco mais, né, para as coisas que estão acontecendo. E é tão difícil a gente ver essa pessoa nesse sofrimento, né, porque ele sofre com aquilo. E, inclusive, ele é afastado da igreja por causa desses novos conceitos, por causa desse novo pensamento, que nem ele sabe se ele acredita ou não, né, Damião? Sim, na verdade, você vê, e o pai acreditando, o bonito do filme, né, é que o pai acreditando em tudo que o menino fala, ele até busca, né, informações na internet sobre EQM, ele tenta, sabe, ver que caminho seguir, como seguir essa nova descoberta, né? Essa situação. E aí aquilo que a gente percebe, né? Nada por acaso, quanto é importante, né? Com esses desafios que surgem na vida, para que a gente possa parar e falar, peraí, o que fazer com essa informação? O como essa informação pode alimentar a mim e ajudar ao próximo, né? Quando a gente percebe isso, né? O quanto a gente enriquece com isso, porque a gente se abre, né? Para que a gente possa dar e receber, né, Tatiana? E é muito interessante porque daí, além dessa informação do céu e tudo mais, o menino reconhece, por exemplo, pessoas que ele nem conheceu, que é, no caso, o avô do pai, né? O bisavô da criança. E reconhece isso numa foto, ele fala quem é aquela pessoa, como aquela pessoa falou com ele, e fala também sobre uma irmã que não chegou a nascer, e relata isso para a mãe, que a mãe até então não estava tão crente do que estava acontecendo com a criança, não queria muito que o pai continuasse nessa história, né, nessa forma de pensar nova, e quando ele chega para a mãe e fala dessa irmã, né, que eles na verdade nem chegaram a saber se era um menino ou uma menina, né, é muito interessante também essa experiência desses espíritos que se comunicaram com ele, essa experiência que ele teve de vivência, de conhecer essas pessoas, que ele, na realidade, nem sabia que existiam, né, Damião? Na verdade, essa história da irmãzinha, que ele fala que ele viu a irmãzinha, a mãe faz a pergunta assim, talvez mais lógica do mundo, para poder imaginar. Ah, tá contando essa historinha. E como é o nome da sua irmã? Não, vocês não deram nome para ela. Ali a mãe caiu a ficha, né? Fala, como assim? Era verdade, eles não tinham, durante todo o parto, eles não escolheram o nome, eles não sabiam o sexo que ia ser, e ela não tem um nome. Aí vem à tona, né, para a mãe toda essa informação de parar e falar, peraí, ele está contando a história de uma irmãzinha que ninguém nunca contou para ele e que ela não tem nome. Ali a mãe fala, peraí, aí ela abraça com o marido e fala, peraí, realmente ele está contando algumas coisas. E o lindo, né, que ele vai pincelando, né, ele vai contando algumas coisas, ele vai contando devagarzinho algumas coisas ali para somar, né, a essa realidade, essa nova realidade dos pais, Tatiana. Ele vai contando de acordo com os dias, né, que vão passando. Então, não é de golpe, assim, tipo, de repente, eu cheguei, eu vi isso, 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 isso. Não, aos poucos ele vai lembrando, tinha uma menininha, tinha, né, um avô e tudo mais. Então, eu acho que essa experiência é muito rica no filme. E uma coisa também que é bem interessante é a questão do luto, né? Nós temos uma senhora que trabalha na igreja, uma das líderes ali da igreja, que é uma das pessoas que afasta o pastor da igreja,
por causa dessa nova ideia, e ela acha que é um absurdo essa nova ideia de céu, de conversar com os anjos e tudo mais, e que ele não tem que pregar nada disso dentro da igreja, né? Que ele precisa continuar com as ideias do que está na Bíblia, que a gente não pode mudar nada disso. E então, ela é uma das pessoas que faz o Todd, que é o pai, né, se afastar da igreja, não é mais o pastor. E eles colocam ali uma outra pessoa para pregar no lugar dele. Então, mesmo assim, eles se encontram nesse momento de luto, né, essa senhora e o pai desse menino, no cemitério, quando cada um vai chorar ali por seus mortos, né? E daí ela fala da revolta que ela estava sentindo naquele momento, por aquele luto, porque ela perdeu um filho e que ele teve a oportunidade de ter o filho novamente. Deus deu uma nova oportunidade para aquele filho. Ele falou assim, ele trouxe o seu filho de volta e ele levou o meu. Então, quando ela fala isso, né, ele ainda demonstra mais amor e mais compaixão por ela, né, falando, você acha que Deus ama mais o meu filho do que o seu? Então, isso é muito bonita, essa mensagem, né, Daniel? E foi nesse instante que ele descobriu, né, quando ele estava consolando ela, como ele, lá na frente, no início do filme, ele se questionava, como eu vou pregar? Aí ele percebeu, né, quando ele estava consolando essa dirigente ali, vamos dizer, dirigente da igreja evangélica, ele falou, pera, é assim que dá para fazer, né? Eu posso consolar as pessoas com essas informações, trazer essa mensagem de consolo, consolar outras pessoas que estão necessitadas nesse instante. Ali é lindo, porque ele, é o que você falou, ele consegue trazer o consolo para aquela mãe, que depois, né, spoiler do filme, né, ela consegue ver o filho dela dentro da igreja ali, desencarnado, mas ela também consegue ter essa visão dali e de falar, poxa vida, olha ele sorrindo aqui para mim, ele está presente. Sim, é assim, né, que as coisas vão acontecendo, né? Verdade, você tira aquele rancor e se abre, né, para que as coisas boas possam estar acontecendo, Tatiana. Eu acho que é um filme, apesar da gente ter dado vários spoilers aqui, vale muito a pena ver esse filme. A gente sempre vai dar spoiler, gente. Só uma coisinha, né, que a gente precisa avisar. O legal desse filme é que essa questão de religião, de rótulo, né, a gente precisa unir as religiões e não dividi-las, né? Eu acho que dentro das próprias religiões, dos próprios rótulos, a gente já tem divisões, né? E eu acho que cada vez mais a gente precisaria fazer essa união dessas religiões, essa união e deixar esses rótulos e fazer um rótulo só, que é o amor, que é a caridade, a prática da humildade, que não importa o que eu sigo, mas o que importa é que a gente vá para o caminho do bem, que a gente consiga fazer o bem para o próximo. E é isso, eu acho que é a nossa grande mensagem que tem esse filme, né, Damião? Não, sem dúvida, porque na verdade é lindo demais as oportunidades. E veja, a gente está falando de um filme evangélico e trazendo todas essas mensagens positivas, né? O quanto, na verdade, né, é possível, né? É isso que você está comentando. Não importa, gente, qual a religião, não importa. Dentro desse momento, a gente acaba percebendo, né, o quanto é importante, né? Na verdade, é a prática do bem, é o amor ao próximo, é colocar em prática, né, todo esse exercício a todo instante. Né? E o filme relata isso de forma tão bonita, né, tão poética até, né, Tatiana? A questão da crença de Jesus, dos anjos, do céu, não importa o que, para onde a gente vai, como é que a sua religião entende tudo isso, mesmo porque tem muita gente muito boa que nem Deus acredita, né? Que são os ateus, e tudo bem.
O importante é que a gente continue praticando bem. E eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente tem aí desse filme. E tem também o relato, né, que é belíssimo também, né, Tatiana? O relato do Colton, de que ele sai do corpo, viu do alto os médicos operando, e nesse estado ele descreveu, né, a sua mãe, que estava ali na sala do hospital falando no telefone, justamente pedindo prece para os amigos, e na capela o pai gritando com Deus, sabe, revoltado com Deus por aquilo que estava acontecendo. E nesse mesmo instante, enquanto ele gritava com Deus, Jesus, Jesus, o Filho de Deus, cuidava do seu filho. Essa é a parte belíssima de reflexão para a gente. Às vezes a gente resolve brigar com Deus por tantos desafios, por tantos sofrimentos, e nesse mesmo instante, Jesus está ao nosso lado, nos ajudando, né, Tatiana? Eu acho que o mais bonito, né, do filme é essa questão da fé, independente da nossa religião, a nossa fé, a prática da nossa caridade, de que nós sempre podemos auxiliar o próximo, independente da fase em que nós nos encontramos na vida, e que a gente sempre encontra respostas e encontra pessoas boas também ao nosso lado, né, Damião? Sim, e mais, né? Eu lembro, você que está acompanhando aqui no canal, coloque seus comentários, participe, dê sugestões de novos filmes. E eu lembro dessa história, quando a gente fala dessa experiência, né? Desse final, enquanto você tem toda essa oportunidade com Jesus ao nosso lado, acompanhe a Tatiana Benite toda segunda, fazendo as preces de orações. Ela que tem um caderninho lá em Barcelona, ali, sabe, com o nome de tantas e tantas pessoas, sabe, para que a gente possa, né, como nesse filme, se unir em preces e estarmos ajudando a tantas e tantas pessoas, sem aquela necessidade, você fala, pera, o que eu posso fazer em favor do próximo? Como eu posso ajudar aquele mais próximo que está perto de mim? Às vezes, com uma simples prece, uma simples oração, você vai conseguir estar acalentando e ajudando tantas pessoas. Então, continue acompanhando o canal da Tatiana Benites. É isso, gente. Então, cada semana, cada sexta-feira, a gente vai trazer para vocês um filme diferente, ou uma animação, uma série. A gente vai falar com vocês sempre a visão espiritual daquela cena, daquele filme. E o importante é que a gente consiga ir comer uma pipoquinha, mas tendo uma visão diferente, né? Então, conto com vocês nas próximas sextas-feiras, às 18h30, aqui no canal. E a gente te espera e também aceita sugestões. Ah, clica aí, gente, curtir nesse vídeo também. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau!